Vida e saúde, começando mais um dia com você. Que bom estarmos juntos. Eu quero convidar você para tirar esse momento agora e focar na sua saúde, focar em como você pode fazer escolhas que vão te deixar mais alegre, mais feliz, mais saudável. Vamos juntos? Olha, hoje vamos ter aqui a presença da fonoaudióloga, a doutora Renata Donadelli, que vai nos ensinar a descobrir que a dislexia não define limites, mas pode abrir caminhos para o desenvolvimento de habilidades especiais. Você conhece dislexia? Sabe tudo sobre ela? Se não, fica com a gente para esse assunto aqui no programa de hoje. No Claramente, o Dr. César Vasconcelos vai comentar as diferenças entre os tipos de compulsões. E a receita está por conta de uma deliciosa bolacha saudável. Mas eu quero começar esse programa mais uma vez trazendo para você uma reflexão. A Bíblia é cheia de notícias, é cheia de promessas, é cheia de recursos para nos corrigir, nos ajudar na caminhada aqui nessa vida, não é mesmo? E hoje eu quero dividir com vocês o texto da Bíblia que está em Marcos 11, verso 24. Diz assim, olha, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Diz aqui Jesus. É Jesus o autor dessa fala. Aquilo que a gente pede em oração, Ele está pronto para nos dar, se a gente assim o crer. Sabe por quê? Porque quando a gente faz essa oração, o próprio Espírito de Deus vai conduzindo a nossa mente para as coisas que realmente nós devemos pedir, as coisas que realmente importam. E eu quero convidar você para que convide sempre o Espírito de Deus para estar com você. E você pode ouvi-lo através das suas decisões ao longo desse dia. Vida e Saúde começando aqui na sua tela. Não sai daí que a gente volta com muita coisa boa para te deixar mais feliz e saudável. Até já! Muito bem, vem pra cá que o programa de hoje vai tratar de um assunto pouco discutido, pode ser polêmico sim, mas é um assunto necessário, dislexia. Você sabe o que significa? Bom, nós temos uma especialista hoje, nossa amiga parceira aqui do Vida e Saúde, doutora Renata Donadelli, ela que é fonoaudióloga, vai nos ajudar nessa missão de entender o que é dislexia e entender também o que dá para ser feito a partir de um diagnóstico como esse. Doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez, é um prazer te ter aqui, viu? Tudo bem? Tudo bom, Teru? Que gostoso estarmos juntos. Muito obrigada pelo convite, querida. Doutora, quero começar entendendo o que é a dislexia. Hoje nós temos um alto número de pessoas com autismo, pessoas com outras dificuldades de aprendizado e a dislexia acaba fazendo talvez confusão na mente das pessoas que não apresentam nenhum tipo de desordem de aprendizado. Bem, Teru, o que é a dislexia? Ela é um transtorno no neurodesenvolvimento que afeta habilidades básicas da leitura e escrita. Então, é um transtorno de aprendizagem. É difícil de ser feito o diagnóstico, não é? Porque a criança pode ser confundida como uma criança preguiçosa ou uma criança que não foi devidamente estimulada, porque se a pessoa tem dificuldade já no começo da alfabetização, isso tudo pode vir à tona, não é? Eu costumo dizer que não existe criança preguiçosa. Você é mãe, você sabe muito bem. As crianças não têm preguiça. Quando uma criança não quer fazer algo ou parece estar fazendo corpo mole, aquilo mostra que ela tem uma dificuldade e ela precisa de uma ajuda. Então é muito comum rotular, como você está dizendo, ele é preguiçoso, ele não gosta, né? Mas muitas vezes pode estar mascarando uma baita de uma dificuldade orgânica, Teru. É muito difícil muitas vezes chegar nesse diagnóstico, como você disse, porque às vezes as pessoas vão dando estes rótulos. Isso é preconceituoso e pode ser até cruel com uma criança que precisa de uma ajuda.
E eu acho que tudo isso fica mais difícil porque na dislexia não existe só um tipo de problema, não é? Existem graus diferentes, é isso? Exatamente. E tudo vai depender das habilidades que estão afetadas da criança. Mas nós temos, né, um impacto mais leve, mais moderado ou até mais severo. Tem crianças que têm muita dificuldade de atenção. Ela olha aquela letra e ela esquece o nome. Teru, eu queria dar um exemplo. Você aprende. Você pega um objeto, um pente para uma criança. Ela aprende que o nome daquilo é pente. Pode estar o pente virado de ponta cabeça, pode estar quebrado o pente. Reconhece que é um pente. Tá. Agora, pensa nas letras. Pensa a letra W. Se ela tiver assim, é o W. Se ela tiver assim, é o M. Se faltar uma perna, é o N. São muitas características que uma criança com dificuldade tem dificuldade de memorizar, entende? Muito bom exemplo. Agora, quando uma pessoa está com dificuldade, ou quando ela tem um filho, ou convive com alguém que está com essa dificuldade de aprendizado, que de repente já conviveu com isso, sem o tratamento, o diagnóstico correto, a gente se pergunta por quê? Quais seriam as causas da dislexia? Ótima pergunta, porque a dislexia, ela é genética. Então, muitos pais, e principalmente as mães, eu lido muito com as mães, tudo a mãe acha que é culpa dela. Onde que eu errei? O que que eu fiz? A gente sabe que é muito importante a estimulação da criança, desde oral até a parte escrita, ler livros, desde bebê, tal, tudo. Mas nós temos crianças que foram estimuladas desta forma e mesmo assim apresentam essas dificuldades, até porque tem outras coisas que acabam sendo combinadas, como o TDAH, o déficit de atenção, também é muito comum. 30% das crianças que têm dislexia têm TDAH, por exemplo. Olha só. Vamos dar uma olhada então como é que a gente consegue identificar sinais que vão indicar dislexia. E eu tô aqui, doutora, com 3 fases de uma pessoa, de um ser humano, né? Uma criança bem pequena, uma criança um pouco maior, um jovem aqui e um adulto. E pode ser que você aí não tenha identificado ou não tenha nem percebido a dislexia até uma dessas fases. Vamos começar então de uma criança pequena, alguns sinais, alguns sintomas para identificar a dislexia. Problemas com a coordenação. Se a gente pensar... Pode falar, doutora. A gente pensar numa criança, né? Você colocou aí como problemas de coordenação motora, né? Então, aquela criança que tem muita dificuldade no andar, tá caindo muito, tudo isso são, quando a criança tá andando, desde o engatinhar, andar, isso são marcos de um bom desenvolvimento. Certo. Agora, se essa criança tem muita dificuldade motora, levanta aí um sinalzinho vermelho, mas calma. Às vezes é falta de estimulação, mas veja, olha os sinais aparecendo aí, né, pra gente. Vai combinar com, por exemplo, dificuldades de fala, de falta de atenção, que é muito comum numa criança pequena, que tem uma porcentagem bem pequena, assim, de foco, né? E dificuldade de concentração também pode vir aqui a levantar a hipótese de dislexia. Dá exemplos pra gente, doutora. Quando você falou aí, dificuldade de fala, muitos casos a criança tem um atraso na fala. E hoje, cada vez mais, eu trabalho com isso, Teru, eu recebo muitas mães nas redes sociais, eu sou até autora de um método para estimular a fala das crianças em casa, porque principalmente nós temos um número enorme de atraso de fala e as pessoas às vezes acham, um dia fala. Não. Cuidado, porque isso pode ser um sinal de um comprometimento maior. Então, atraso na fala, trocas na fala, de Teru. Às vezes a criança fica trocando uns sons. E essa falta de atenção, às vezes pode ser até o nome de pessoas. Se tem dificuldade de lembrar o nome da amiguinha, o nome da tia, imagine o nome da letra, Teru. É verdade, é verdade. Agora sim, isso aqui vai levantando, vai chamando a atenção de quem mais convive com a criança, que provavelmente vai ser ou uma tia da creche, ou o professor que vai estar mais junto dessa criança. E aí, depende muito dos pais, né? Ou pais ou cuidadores, porque embora o professor possa perceber, ele tem uma sala muito maior na sala de aula do que em casa com 2, 3, 4 filhos no máximo. Exatamente, mas são os nossos grandes aliados. Os professores realmente nos ajudam muito, porque eles
tem a referência, né, do grupo, mas é um conjunto. Tá. Então, tanto que quando vai fechar um diagnóstico, a gente precisa falar com o professor, com quem é a avó que cuida dessa criança, a mãe. Então, todos precisam estar atentos. Não é normal uma criança de 1 a 1 ano e meio precisa estar falando. Fora disso, precisa pesquisar ou estimular mais essa criança. Então, vamos deixar aí de alerta para os nossos telespectadores que precisa ficar com atenção nestes sinais. Se você está com dúvida no desenvolvimento do seu filho, da criança com quem você convive, a gente já fez aqui no programa Vida e Saúde vários programas falando sobre os marcos do desenvolvimento. Até que idade tal atividade ou tal habilidade é esperada. Mas a gente vai tratar agora de uma outra fase. Se o diagnóstico não foi feito aqui, se essas coisas passaram desapercebidas, talvez uma criança maior vai começar a apresentar muita dificuldade para aprender na escola. Porque ali nós falamos de sintomas antes de entrar mesmo na fase da alfabetização. Agora não, a gente já está falando, essa criança já está no seu primeiro ano, aprendendo a se alfabetizar. Ou alguns, Teru, até se alfabetizam ou são passados de série, porque a gente sabe que, principalmente na escola pública, não reprova, e às vezes está no segundo ano, terceiro ano, ainda não está alfabetizado. Infelizmente, existe ainda essa realidade na rede pública. Na rede particular também não pode reprovar, ainda tem essa questão. Mas às vezes nós temos crianças que se alfabetizaram com muita dificuldade e ela pode estar ainda dentro desses casos, por isso que é importante fazer uma boa avaliação. Mas estamos pensando nos sinais. Você colocou aí a criança que vai mal, ela até tenta, não consegue. Tem criança que engole palavrinhas, engole sílabas. Ou ela tem aquela leitura truncada, Teru. Ela começa a ler e depois ela até esquece o que ela leu. E isso até faz parte do processo da alfabetização, quando ela está aprendendo, mas isso aqui não pode perdurar, porque é um processo de desenvolvimento, né, Renata? E eu gosto, eu sou professora, eu dei aula, fiz magistério, né, em pedagogia, e uma criança, quando ela tem muita dificuldade de rimar, brincar, sabe? Cai balão na minha mão. Isso também é um alerta, viu, Teru? Tá. Porque a criança que tem dificuldade de rima, ela vai ter dificuldade também na leitura e na escrita de palavras, tá? Agora, seguir sequências. Isso. Eu acho que para mim, o que define mesmo, assim, que eu consigo levantar mesmo, acender a luz de alerta, é dificuldade de seguir sequências e dificuldade de interpretação. Porque às vezes a criança, como você falou, ela vai decorando também para passar nos processos, né, nas fases escolares, ela acaba que decora e mascara o problema, não é não? Exatamente, ela acaba, por exemplo, em alguns casos, para saber qual é o nome da sílaba, ela faz, por exemplo, é uma bo, aí ela faz ba, be, bi, bo. Ela decorou a sequência da família silábica e ela vai conseguindo meio que decodificar, porque a escrita é um código, Teru. É um código que a gente tem que decodificar. E aí que está a dificuldade. E muitos têm grandes transtornos, sofrem por essa dificuldade. Então, não é só porque ele conseguiu alfabetizar, mas se ele se alfabetizou e ainda permanece com muita dificuldade, existem recursos. Mais uma vez, eu apelo para que tenha atenção, porque às vezes aquele estudante está sofrendo, sendo que nós temos recursos para ajudá-lo. Bom, então você percebeu aqui que aqui vai clareando mesmo a dificuldade do disléxico. Ele vai aprender, não significa que é uma pessoa incapaz, só que ele vai precisar de outros recursos para o aprendizado e a gente, como cuidador, como companheiro dessa pessoa, a gente vai precisar ajudar. Agora, a dislexia também pode ser percebida numa fase mais adulta, doutora. Mas, né, o jovem adulto aqui que vai apresentar dificuldades em seguir orientações por escrito, olha que interessante. Então, ele até consegue interpretar quando alguém lê para ele, quando ele ouve aquela instrução, não é? Exatamente, tanto que quando a gente descobre, faz um diagnóstico, existem direitos, né? Uma criança ela tem o direito de ler
a prova para ela, a professora, a escola essa criança vai ter algumas condições especiais quando existe o diagnóstico, Teru. Tá. Isso é bem importante os pais saberem. E aí, olha, quando leem para ela consegue, porque ela tem dificuldade de seguir essa organização escrita, como você acabou de colocar aí no painel. Ela também pode apresentar dificuldade de planejamento e organização, porque, de certa maneira, a nossa língua, o nosso código por escrito, ele tem uma organização, ele tem uma sequência, não é? Exatamente. O que a gente faz? Às vezes fala assim, ai, a minha listinha do dia. Você tem tanta coisa, você fala, deixa eu listar para saber as minhas prioridades. A escrita nos acompanha muito. Né? Muitas vezes a gente até visualiza uma palavra ou a nossa listinha. Então, realmente ela vai ter dificuldade na organização do tempo, até de foco, porque tudo isso é como se fosse um contorno para o ser humano, né? Nós estamos muito interligados à linguagem oral, à linguagem escrita. Eu acabei de colocar aqui baixo gerenciamento do tempo, porque você colocou até no mesmo bloco, né, dificuldade também do gerenciamento do tempo. É porque tudo isso ajuda a gente a organizar realmente a comunicação por escrito, de certa maneira. Teru, até aquela criança vai fazer o trabalho e ela demora horas. Às vezes ela precisa formar frase e ela fica, eu não sei. Por isso que é importante ter esses recursos para conseguir organizar esse gerenciamento do tempo de fazer a tarefa, de tomar um banho, de comer muitas vezes. Então é num tempo, no total, até na rotina dela. Poxa, e na fase adulta isso aqui realmente vai implicar no trabalho, nos relacionamentos. Então, realmente... Agora, eu tenho um dado aqui, uma característica que é bastante técnica para quem não é professor de português ou para quem não é fono como você, Renata. Dificuldade de associação grafema-fonema. Explica pra gente isso. Explicar. Grafema são as letras. Fonema são os sons. Então, quando eu falei para você, né, quando a gente pensa aqui, ó, quando a gente pensa na letra M, essa é a letra M, mas qual é o som? Certo. Essa é a letra N, o som. Então, é associar essa letra com o som. E aí você vai ter adultos, muitas vezes, falam, nossa, eu vivo trocando o T pelo D. Então, nesta fase, mostra essa dificuldade ainda permanece depois de tantos anos. Por quê? Porque está dentro de um quadro de dislexia. E o português tem lá as suas peculiaridades, né? A gente tem o S com som de Z, com som de... A gente tem o M antes de P e B, que pode realmente confundir até quem não tem dislexia. Então, realmente, é bem característico essa daqui e essa questão aqui também que a gente falou sobre engolir as palavras, dificuldade de seguir sequências e interpretação. Sim, sim. E o que você colocou são os erros ortográficos. E isso vai também impactar, porque se impacta qualquer um que não tem uma alteração, já fica em dúvida, vou conferir. Imagine quem já tem uma alteração, porque a pessoa que ela erra erros ortográficos é diferente da grafema-fonema. Ela está errando regras ortográficas. Certo. Agora, o grafema-fonema é ainda uma habilidade bem anterior. Tá, a gente trouxe aqui muitos sinais, muitos mesmo, que podem de repente trazer aí na sua mente, olha, talvez meu filho talvez meu filho tenha dislexia. Como é que funciona esse processo do diagnóstico, Renata, e a abordagem? O que você vai fazer a partir do diagnóstico, tratamento? Então, o diagnóstico você precisa levar num fonoaudiólogo que tenha essa experiência com dislexia, porque nem todo fonoaudiólogo é especialista nessa área da linguagem ou que tem essa vivência. Então, leve no fonoaudiólogo, que junto com uma equipe, não é o fonoaudiólogo sozinho que vai fechar esse diagnóstico, o médico precisa estar acompanhando e depois será feito os encaminhamentos para os profissionais. Mas é um diagnóstico que envolve, por exemplo, um neurologista que vai verificar uma imagem alterada do cérebro? Ou não? São só testes clínicos?
Isso vai depender do caso, mas normalmente são testes clínicos que vão avaliar as habilidades preditoras, né, para a leitura escrita. Certo. Então, essas são várias habilidades. Então, precisa ser feito essa avaliação bem complexa e junto com o médico, o neurologista, será fechado esse diagnóstico. Maravilha. E a partir disso, Renata, como é que deve ser tratado essa pessoa com diagnóstico de dislexia? É importante a gente saber disso porque existem direitos que vão ajudar essa pessoa a aprender da mesma maneira que uma outra, tá? Usando outros recursos, não é? Exatamente. Então, o tratamento fonoaudiológico vai trabalhar muito estas habilidades que vão definir, que vão interferir. Então, por exemplo, a atenção auditiva, visual. Então, e claro que dependendo dessa avaliação, existem alguns casos, muitas vezes, que às vezes até precisa de medicação, como o caso de TDAH, às vezes precisa tomar uma medicação para ter a atenção. Por isso que não dá para a gente rotular como que vai ser o tratamento, porque cada caso vai ter suas características. Geralmente tratamento fonoaudiológico, junto com um psicopedagogo para entender a dificuldade do aprendizado, um trabalho junto com a escola, com adaptações na escola também, porque às vezes faltam alguns recursos na escola, como eu falei, terá que ler para essa criança as provas, ter um tempo a mais de prova. Tem alguns direitos que é possível ser feito tanto na escola, como conseguir com os convênios, os sistemas de saúde. Então, por isso, precisa levar num bom profissional para ver quais são as habilidades abaladas, com dificuldades, para ser trabalhadas. Eu quero saber a última aqui, Renata. É possível uma pessoa com dislexia viver bem, tendo qualidade de vida, no aprendizado, inclusive? É possível quando é feito um diagnóstico mais precoce possível e oferecido tratamento. Tá. Se a gente não diagnostica isso tão cedo, ela terá impactos tremendos. Muito sofrimento, a gente já pode imaginar, né? Muito sofrimento para a criança, para os pais, para quem está junto. Mas a gente está aqui justamente no preconceito. Então, a gente está aqui no Vida e Saúde hoje para ajudar a melhorar esse caminho, porque hoje a gente tem mais recursos. Então, você que convive aí com alguém, com uma criança, a doutora falou uma coisa preciosa no começo aqui da conversa. Não existe criança preguiçosa. Se ela está com dificuldade de aprender, você precisa encontrar as causas e cabe a você que convive com ela anotar. Você não vai fazer o diagnóstico, mas você vai ter que notar isso aí para levar para profissionais como a doutora Renata Donadelli, que é fonoaudióloga. Existem outras pessoas também, mas eu quero agradecer a sua presença aqui, doutora. Eu que agradeço, Teru. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa desse assunto tão importante. Segue aqui o meu Instagram, estou à disposição, porque às vezes até para orientar pessoas em outros lugares, né? Porque eu tenho fonoaudiólogos, meus alunos, e eu posso estar orientando vocês. Muito obrigada, Teru, por essa oportunidade da gente orientar a população. A gente que agradece, você que quer mandar sua dúvida direto para ela, aproveita, @Renata Donadelli Fono. Do jeito que fala, Renata Donadelli Fono, aproveita para você tirar a sua dúvida ali. E ela tem muito conteúdo bacana ali, que se comunica muito bem. Parabéns pelo trabalho ali também, doutora. Muito bem. Eu que agradeço, um abraço. Abraço. Olha só, a gente vai fazer um intervalo curtinho. Na volta, o Dr. César vai estar aqui respondendo ou conversando sobre as diferenças entre os tipos de compulsões. E a receita de hoje você não pode perder, viu? Tá por conta dessa bolacha saudável. A gente volta já.